Olá, 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 pessoal. Estamos aqui na nossa conversa ao vivo hoje com a Camila Farias, que a gente vai falar sobre a educação do futuro ser agora, pensando tanto na tecnologia quanto na equidade. Então, já já ela vai entrar ao vivo aí para a gente conversar e a gente vai poder dar continuidade aí a esse bate-papo. Então, vamos lá. Camila, a gente se conhece desde 2004, né, Camila? A gente se conhece desde 2004. Deixa eu colocar aqui. Acabei esquecendo de colocar o fone. Olá, Oi, tudo bem? tá bom o áudio pra você, Léa? O áudio tá Que eu bom. acho que eu não vou O conseguir áudio. pôr o fone. Tá bom, Aham. que Não, bom. tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Então eu tava falando aí que a gente se conhece desde 2004, não é isso? Cinco. 2004. 2005, tá, 2005, sim. Dois- isso. 2005. Fala. Desde Pesquisar 2005 que a aqui. gente se conhece, a gente estudou na mesma faculdade, mas já já a gente fala um pouquinho sobre a que a Camila veio e o que ela já fez aí na vida, para a gente, né, chegar na discussão do tema de hoje, que é sobre tecnologia e equidade. Eu acho que a gente podia até já começar falando um pouquinho o que é tecnologia, né? O que seria tecnologia e o que é equidade? O que você entende, Camila, por tecnologia e por equidade? Nossa, começou também. Bom, quando a gente fala de tecnologia, tem uma definição oficial, né? Que é tecnologia é tudo que ajuda você a realizar uma tarefa de forma mais simples. Então, a primeira tecnologia pode ser roda, por exemplo. Agricultura, sabe? A forma de descobrir que você consegue criar algum processo, fazer alguma coisa a partir de um processo é considerado tecnologia, é isso que eu entendo por tecnologia. Agora, o que eu entendo por equidade, acho que isso é um assunto bem mais profundo, mas eu acho que aqui a gente está falando de todo mundo poder participar da mesma forma, né? Da sociedade, digamos assim, ou de uma comunidade, de um grupo, etc. Para mim é como eu entendo a equidade. Não, é por aí mesmo. Realmente são definições complexas, né? Em especial a questão da equidade, porque eu acho até que tem aquela uma charge que é bem comum da gente ver em vários lugares, que é a história dos degraus, né? Assim, quando você pensa em equidade, você pensa que quem tá no degrau mais baixo acaba tendo uma ajuda maior para conseguir chegar lá no topo, tanto quanto quem está no degrau mais alto. Então, mesmo que tenham diferentes pontos de partida, que o ponto de chegada, né, possa ser o mesmo. Ele não tem que ser o mesmo, porque, claro, aí depende do que é o ponto de chegada de cada um, mas que todos possam ter o mesmo ponto de chegada, se assim for o desejo, se assim for o objetivo daquele ponto de chegada. Né? E aí a gente pode, Exato. pode viajar nesse tópico, mas só para Não, poder com colocar um certeza. pouco. E é legal você falar da tecnologia sobre como qualquer, né, qualquer meio que facilite a nossa vida, porque às vezes a gente, ainda mais a gente que atualmente vive muito voltado para celulares, para internet, para computadores, às vezes pensa que tecnologia é só isso, né? Só aquilo que é mediado por meio de objetos que tenham essa parte da internet. E não é isso, né? Não, assim, é bom a Digitais, gente né? esclarecer isso, né? Bem Aham, legal. sim, Então, com certeza. uhum. Então me fala de você. Por que que você é a pessoa que está falando de tecnologia e por que que a gente está falando desse tema hoje, de onde que você veio e o que que você já fez? Legal. Bom, eu acho legal tu falar, eu sou paraense, morei em vários lugares lá no Pará, em Belém, na Ilha do Marajó, fui fazer IME, né, foi onde a gente se conheceu, fazendo engenharia, IME, me formei em engenharia da esclarecendo, IME, Instituto computação, Militar de Engenharia, no Rio de Instituto Janeiro, né? Militar. Para quem não sabe. Uhum. Isso, foi onde a gente, enfim, onde a gente se formou engenheiras, né, e fui estudar engenharia da computação, e eu acho que, antes de contar um pouco de tudo que eu fiz depois disso, é legal falar um pouco do meu background, né? Porque eu meio que decidi fazer engenharia no último ano do ensino médio. Porque antes disso, quando eu era criança, digamos assim, eu queria ser designer de moda. Até meu pai entrou aqui, ele pode confirmar. Depois eu queria fazer jornalismo, depois eu quis, assim, eu me imaginava fazendo alguma coisa que fosse criativa e que fosse, digamos, humana, que eu fosse
interagir com pessoas. Então, engenharia, assim, não era uma coisa que me passava pela cabeça, apesar de ser boa aluna de exatas. E aí, quando estava já para o finalzinho, eu comecei a fazer a Olimpíada de Química. Aí vi que, nossa, eu gosto muito dessas disciplinas e descobri o IME. E aí pensei, nossa, vou fazer IME, vou estudar, vou para lá estudar, vou mudar de estado, né, e tudo. Enfim, daí foi como eu entrei nas exatas. E eu acho que isso super ilustra um pouco do que a gente vai falar depois e de como as pessoas se entendem a sua relação com tecnologia, ou como às vezes elas se entendem como fora desse mundo, né? E na verdade, Uhum. isso não é necessariamente verdade. Daí saí do IME, fui fazer o que a maioria dos engenheiros fazem, que é trabalhar no mercado financeiro. Aí, depois de um tempo, eu acho que teve esse movimento, assim, de muita gente da nossa geração, né? Comecei a me questionar o que realmente que eu queria fazer, né? Porque afinal de contas acho que eu vim assim, Você de pode só Belém com repetir, Camila, que sonho. aqui falhou para mim o que que você fez Uhum. logo depois da faculdade. Eu fui para o mercado financeiro, então fui trabalhar num banco Mercado de financeiro, sim. investimentos, Uhum. isso. E aí fiquei alguns anos e comecei a perceber, cara, que eu não me sentia tão motivada por aquilo e que eu sentia falta, né? Para mim era muito importante ter uma coisa, trabalhar por alguma coisa que me importasse muito. E comecei a pensar, e a verdade é que educação sempre foi uma conexão que eu tive, né? Meus pais foram professores, eu sempre fiz projetos de educação também, era uma coisa que me interessava na minha vida pessoal, então eu lia a respeito no meu tempo livre, só porque eu gostava mesmo. E eu vi, acho que eu quero juntar as duas coisas, e foi quando eu decidi que eu ia trabalhar com tecnologias educacionais. Daí, comecei a trabalhar com uma startup no Rio, que chama Responde Aí. E aí, apliquei para fazer mestrado em Stanford. E aí, fui para lá fazer esse mestrado que chama Learning Design and Technology, que é basicamente design de experiências educacionais, normalmente usando tecnologia, mas não necessariamente. Então, acho que começou também essa discussão, né? O que é tecnologia? Foi Uhum. super legal, porque isso super também me trouxe uma outra visão, sabe? Acho que incorporar essa visão de humanidades, né? Porque daí eu estava estudando educação, com o embasamento de tecnologia, de exatas, etc., já começou a quebrar meus paradigmas. Então, foi mais ou menos esse processo. Daí, vim pro Brasil, vim morar em São Paulo, e aí continuei trabalhando com startup de educação, entrei num cursinho online, e atualmente eu trabalho, são três frentes, né? Então eu estou continuo estudando, agora eu estou fazendo mestrado em inteligência artificial aqui na USP. Trabalho em uma organização que a gente está lançando agora, que chama Education Journey, que é uma educação que busca apoiar todo mundo, todos os agentes de inovação em educação no Brasil. E também trabalho desenvolvendo soluções assim de aprendizado baseado em projetos, aprendizado educação maker, e essa questão da equidade também é uma coisa que entrou na minha pauta justamente nesse processo, né? No tipo de atividade que eu ia desenhar, no tipo de experiência que eu ia desenhar. E aí é isso. Uhum. Chegamos aqui. Chegamos aqui. E é legal você falar dessa sua trajetória e realmente assim desse caminho que você não se via nas exatas, mesmo sendo uma boa aluna de exatas, e depois se viu nas exatas, e depois se viu nas humanas, até para a gente destacar que é uma coisa que a gente discute muito dentro da Edutier, que é o quanto nós somos plurais, né? O ser humano é plural. Você não precisa ser sou de exatas e pá, esquece o mundo das humanas, e por aí vai. Assim, essa divisão é uma divisão artificial que a gente faz, porque, enfim, né, o ser humano divide as coisas de acordo com determinadas características, mas isso não quer dizer que a gente, né, cada um, precisemos realmente ter que decidir entre um lado e outro. E eu não lembrava que você tinha feito Olimpíadas de Química antes, né? Porque isso acaba sendo até bem parecido com a minha trajetória. Eu também era das Olimpíadas de Química, para daí decidir Uhum. fazer engenharia química. Inclusive soube do Instituto Militar de Engenharia a partir de um pessoal que eu conhecia da Olimpíada de Matemática, que tinha ido para o IME, e daí foi essa, né, essa conexão com, é para lá que eu quero ir também. E daí também tive essa Uhum. trajetória bem não linear, né? Acho que a gente pode dizer que nós somos os exemplos de trajetórias não lineares de vida. Não que eu acredite que realmente alguém consiga ter uma trajetória super linear, porque afinal de contas, às vezes a gente vê até uma história depois e descobre que, na verdade, teve muitas coisas até chegar naquela história. Mas independente Sim. disso,
Existem pessoas com trajetórias um pouco mais lineares do que a nossa, né? Do que a nossa trajetória, né, Camila? Verdade, E somos esses pontinhos fora da curva. é, só dar um oi aqui, ó. Eu vi que o Roberto entrou, o Roberto aí do IME também, né? O Canalha Educa Funk, Kiki Molineiro, Sol de Oliveira, um monte de gente aí entrou. A Larissa, o Rafael, o JP na Pereira, né? Ó, tô vendo o pessoal do IME aqui. CTI Quedo. Oi, gente, oi, pessoal. Que bom que vocês estão por aqui. Mas e aí, Camila? Então vamos falar mesmo do assunto. O que tem a ver Uhum. tecnologia com equidade, assim? Onde está a relação entre os dois assuntos? Uhum. Legal, eu acho que, bom, tem dois aspectos, assim, para falar, né, sobre esses tópicos em específico. O primeiro é a gente entender como que esses vieses se construíram, né, que eles são uma construção cultural. E o segundo, eu acho que também é a importância, né, então, primeiro, por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Então, bom, tecnologia, na verdade, já faz parte da vida da gente há muitos séculos, né, do ser humano, digamos assim. Nos últimos anos, acho que a gente tem visto uma intensificação de como ela evolui e hoje em dia acho que a gente não pode dizer que ela, acho que está muito mais evidente, nunca foi, mas está cada vez mais evidente que a tecnologia não é um assunto separado do resto da sociedade. Então, quando eu estou falando de tecnologia, agora a gente está vendo, né, influência na democracia, nas informações que você consome, até na sua saúde mental. Então, está tudo muito correlacionado. Então, é super importante, é complicado a gente pensar que uma coisa que tem tanto impacto na nossa vida é feito só por um grupo de pessoas que tem uma certa característica, né? Um grupo homogêneo de pessoas, porque, afinal de contas, a sociedade não são só esse grupo de pessoas. E aí tem alguns exemplos até que eu gosto de contar. O primeiro é a gente pensar nos carros, né? Que eu acho que é uma tecnologia que já está aí há algum tempo e que a gente é super analógica e que a gente não se dá conta, mas são basicamente, né, quem faz são os mesmos grupos mais privilegiados, né, na sociedade, que são os homens brancos, etc. E todo o equipamento de segurança, hoje em dia, claro, isso vai mudando com o tempo, mas ele é desenhado para o corpo masculino. Então, na verdade, o carro é menos seguro para as mulheres e um motivo disso pode ser o fato de que tem pouquíssimas mulheres trabalhando para desenvolver carros, né? Uma outra questão que eu acho que é bem atual é a questão da inteligência artificial e como ela vai estar cada vez mais presente na tomada de decisão. E isso é super complicado, porque enquanto a gente tem o ser humano com seus vieses, com seus problemas, tomando decisão é um problema, sim, mas aí daí a gente vai estar terceirizando essas decisões para outras pessoas. Se as outras pessoas não, desculpa, para uma tecnologia, e se essa tecnologia foi construída com base nesses vieses, ela pode não só reproduzir, como assim, a gente perdeu o controle de como essas decisões são tomadas. Então, um bom exemplo é o reconhecimento facial, né? Que muitas dessas tecnologias já desenvolvidas foi identificado que tem um problema para reconhecer rostos de pessoas negras, por exemplo. Outro é reconhecimento de voz também, que também tem muitos casos que tipo, a voz não reconhece a voz feminina, só reconhece a voz masculina, que é super engraçado, enfim. É engraçado porque É ainda não é tão tragicômico, né? elegante, né? Vamos começar. É tragicômico, né, Camila? É tragicômico. Porque, como você falou, Exato. ainda fica de um lado de ser engraçado porque ainda não teve um grande problema por conta dessa falta de reconhecimento. Mas eu estou imaginando aqui um futuro alternativo. Imagine que a gente comece a fazer cirurgias pelo comando da voz, né? Imagine isso. E imagine que na hora de uma mesa cirúrgica, aquele equipamento ele funciona muito bem para uma voz masculina, mas não funciona bem para uma voz feminina. Imagina o problema que isso seria. Então, eu estou colocando aí uma realidade paralela que eu não sei se a gente vai chegar a ter ou não, mas é uma situação em que seria realmente bem problemático. E sobre a Com questão, certeza. só voltando um pouquinho sobre o carro, eu lembro até de um exemplo meu, que quando eu estava grávida, né, nas 2 vezes que eu estive grávida, eu procurei bastante sobre o quanto o cinto de segurança poderia ser perigoso ou não, né, para a posição que ele fica em relação à barriga. Eu encontrei alguns blogs, alguns textos falando sobre o assunto, mas eu não encontrei um texto oficial, né, assim, um texto de uma empresa de carros que tenha feito teste e tenha dito, olha, o cinto de segurança ok, pode usar normalmente com o barrigão ou não. E aí entra nisso que você falou, na questão de o quanto
foi feito o teste ou não. Talvez até tenha sido feito, não sei. Não estou dizendo que não, nunca foi feito. Mas se tiver feito, é tão pouco colocado como algo importante, né? Porque, como você falou, né? Acaba que é muito mais destacada a segurança em relação aos testes que são feitos, que são muitas vezes usando bonecos com corpo masculino, que não foi uma informação que eu encontrei facilmente. Né? Até se alguém aí tiver assistindo o vídeo e souber dessa informação, me passa, que a gente repassa aqui nos nossos canais. Mas esse é um dos exemplos de uma situação prática em que eu me vi sem ter acesso à informação sobre o quanto aquilo funcionaria para o meu corpo ou não, já que, né, como mulher grávida, eu não encontrei essa informação. Sim, com certeza. E talvez a falta até de uma pessoa, né, um caso de uso, alguém que tivesse passado por essa experiência na equipe, por exemplo, para imaginar, né, como é que funciona para quem está passando por isso. E uma coisa que eu achei super legal, até do exemplo que você trouxe, tem uma citação, né, que eu já procurei o autor, então não tem muito consenso sobre quem falou, mas basicamente é que a gente constrói as nossas ferramentas e as ferramentas constroem a gente. Então, nesse caso, você imagina que a gente tem uma situação como essa, e daqui a 20 anos ninguém se lembra mais como foi que surgiu esse comando por voz para fazer cirurgia, aí as pessoas concluem que só homens podem ser cirurgiões, sabe? E na verdade foi um erro, assim, de escolha, né? De escolha de É. design lá atrás, que poderia ter mudado isso. Então, isso pode impactar a sociedade de diversas formas. Tem um caso agora que está acontecendo que eu acho super relevante, que é sobre também como uso de dados, que também é uma coisa que está super em voga e tende a se intensificar nos próximos anos. E uma coisa que acontece é quando você olha para os dados, né, se você não tem, agora até não é só uma questão de experiência, mas até uma questão de você ter uma visão de diferentes disciplinas. Você pode olhar para aquilo e concluir que o dado está me dizendo isso, então é isso. Mas se você não tem o senso crítico de dizer, o dado está me dizendo isso porque ele está reproduzindo uma realidade que é enviesada, né, uma realidade que é discriminatória. Talvez você vai justamente fazer isso, você vai deixar essa tecnologia agir dessa forma e ela vai reforçar esses problemas com o tempo. E aí, recentemente, teve esse caso de uma tecnologia que o Google desenvolveu, que era uma tecnologia de processamento de texto, que estava reproduzindo o discurso de ódio, etc. E tinha uma pesquisadora dentro do Google, que era de uma equipe que é justamente sobre ética, que fez uma crítica ao artigo do Google, né? E ela foi demitida, então é uma super polêmica que está rolando agora sobre justamente tipo, a importância, como é que você não vai trazer pessoas que vão justamente contestar essas coisas, e o Google é uma empresa, mas ele já é um dos maiores publicadores de artigos de inteligência artificial do mundo. Então, se você for olhar as instituições que mais publicam, tem lá um monte de diversidade e o Google, sabe? Então, tem que entender essa a importância disso tudo para o que vai ser a nossa vida, né? Então, se O você que for é. olhar e o que vai ser a nossa vida aqui em diante. Uhum. Exatamente, exatamente. E daí, eu acho que o próximo tópico é a gente se perguntar, né? Então, a gente fala disso, da importância da gente ter mais pessoas trazendo visões diferentes para desenvolver tecnologia. E aí, a gente entra no qual é o status atual, né? Eu acho que hoje tem um entendimento de quem é o tipo de pessoa, tem um estereótipo sobre quem é o tipo de pessoa que consegue fazer tecnologia, mas a verdade é que essa foi uma ideia criada, não tem nenhum fundamento biológico. No começo, inclusive, as mulheres, quem programava, né, eram as mulheres, as primeiras pessoas, os primeiros programadores eram praticamente todos mulheres, a primeira linguagem de programação foi criada por uma mulher, mas você começou a mudar esse quadro, principalmente quando a programação começou a virar uma atividade econômica mais relevante. Daí você começou a trazer outros grupos, principalmente homens, que já eram, né, um grupo mais relevante na época, assim, na economia. E aí você começa a construir justamente essa ideia. Você vai vendo que todo mundo que faz aquilo parece, tem aquela carinha, né, daquele jeito, então você começa a concluir que só pessoas que são assim fazem isso. E teve um outro exemplo também do Google, que foi acho que em 2017, que um engenheiro foi demitido depois que ele fez um e-mail e circulou internamente, em que ele questionava as políticas de diversidade do Google. E os argumentos dele para esse questionamento vinham, enfim, ele pegou um monte de pesquisas, na verdade, com uma interpretação meio mais ou menos, mas concluiu que
As mulheres, por exemplo, não são boas engenheiras, elas não são tão bem adequadas para o trabalho de engenharia de software, porque elas preferem atividades sociais, ou porque elas preferem empatia a máquinas, ou porque, sabe, justificativas desse jeito, mas se você para pensar, e se você olhar lá atrás, você pode ver que quem concluiu, né, que um engenheiro de software não tem empatia, ou não é social, ou não é não sei o quê. E isso tudo vem de um viés que você criou, de um grupo que você criou. Tem um livro que eu acabei de ler que eu super indico, chama Brotopia, e fala muito sobre isso. Brotopia junta brother, né, com utopia. É uma jornalista que cobria principalmente as empresas lá do Vale do Silício, e ela conta essas histórias. Tem uma hora que ela faz uma provocação que eu acho super interessante. Ela fala o seguinte: se você tem que se perguntar o seguinte, se cada um desses fundadores, né, que ficaram super ricos, etc., se eles fossem mulher, negro, não tivessem nascido numa família tão rica, você acha que eles teriam chegado? Essa, na verdade, é a única forma que você teria de provar que é 100% meritocrático. Então, eu acho que assim, tem um passo da gente começar a questionar isso, questionar essas premissas, né, de que, tipo, as pessoas estão lá, tudo bem que elas se esforçaram e mereceram, eu não estou questionando bem isso, mas estou questionando de, tipo, será que as pessoas que estão fora disso, será que elas não deveriam, será que a gente não deveria fazer um esforço maior para trazer elas, né, para dentro, considerando todo esse quadro problemático que a gente já levantou? Então, acho que são esses pontos da importância da equidade na tecnologia. E é interessante você trazer essa questão né, da brotopia e de toda essa questão da meritocracia ou não e dessa construção social, porque a gente acaba sempre trazendo para o que a gente está vivenciando. E no meu caso, né, para quem não sabe, eu tenho 2 filhas, uma de 3 anos e outra de 7 meses. E desde nascidas, a gente vai vendo que a sociedade vai, de certa forma, incutindo, né, na vida delas, de que elas têm que sorrir, elas têm que ser sempre alegres, elas têm que ser sempre bem-humoradas, elas têm que estar sempre bem arrumadas, elas têm que, por exemplo, estar sempre vestidas de vestido. E daí, né, se a gente não tiver esse exercício constante de vamos quebrar estereótipo, vamos quebrar paradigma, vamos quebrar o que está acontecendo para não se repetir com elas o que já acontece com toda a sociedade, a gente acaba caindo na mesma, né, na mesma história e acaba repetindo comportamentos. Então, por exemplo, a história do vestido. Já na minha mais velha, eu percebi que vestido para ela estava limitando ela. Então, em algum momento, né, ela querendo engatinhar, ela estava com um vestido, ela querendo engatinhar, e ela não conseguia, porque o vestido estava atrapalhando. Né? Eu tive aquele olhar de assim, quer saber uma coisa? Nada de vestido para ela até ela querer usar vestido. E realmente querer usar vestido e realmente, né, se ela quiser, enfim, né, lá pra frente. E daí eu parei completamente de colocar qualquer vestido nela por causa disso. Né? Então tem essas coisinhas, ou então a roupa de menina, ela é uma roupa mais apertada, ela é uma roupa mais apertada do que a roupa de menino, e eu sei disso por quê? Porque normalmente eu compro roupas para as minhas filhas no setor masculino, então eu vou já na loja direto pro lado dos meninos, porque assim, isso me incomoda muito e eu sei que incomoda elas, né, de estar com uma, quer dizer, incomoda qualquer criança estar com a roupa apertada. Quem que não se incomoda com roupa apertada? Só que a gente se acostuma Sim. de que isso é o natural. E aí vem todo o resto, né? E salto alto, maquiagem, e aquela coisa assim que cada uma dessas coisas isoladamente, uma pessoa querer usar, não é problema. O problema é quando isso vira imposição, né? Uma imposição silenciosa, e essa imposição silenciosa, ou não tão silenciosa, né? Eu tô chamando de silenciosa, mas não tão silenciosa, essa imposição faz com que você seja classificado como bom ou ruim, como certo ou errado, a partir dessa casca, dessa aparência, dessas coisas que a gente acaba se impondo que a gente deveria usar, né? E aí vem tudo isso que eu falei, maquiagem, salto alto, tarará. E todas essas coisas podem limitar você absurdamente. Você imagina um comparativo simples, assim, se para eu ir trabalhar eu preciso estar super bem maquiada e para ir trabalhar um homem só precisa o quê? Limpo, tá limpo e minimamente apresentável e eu preciso estar super maquiada, só aí eu já perdi quanto tempo de vida me maquiando, porque eu tenho que estar assim para que meu cliente aceite a minha proposta em pé de igualdade com o meu colega que é homem.
né? Então, assim, essas Sim. coisas a gente precisa realmente ir desconstruindo e entender que são, como você falou, são construções sociais e são construções que a gente não tem como de uma hora para outra mudar, porque é um trabalho de formiguinha, mas que a gente precisa continuamente refletir para exatamente não cair na crítica lá que o Brotopia que você citou faz, que é de repente Uhum. acreditar que uma determinada área ela serve para um determinado grupo, porque aquilo foi construído socialmente que seria a verdade, né? Mas não é uma verdade porque é uma construção daquele momento, a representação daquele momento histórico. Assim como no passado já foi construído, já foi falado que assim, negros não podem isso, não podem aquilo, como se fosse biológico. Assim, gente, hoje em dia a gente olha, Uhum. nossa, que absurdo, né? E daí a gente precisa realmente sempre estar refletindo sobre isso para exatamente não cair, né, facilmente. Cair a gente acaba caindo uma hora ou outra, né, mas não cair facilmente nessas, Uhum. nessas construções que não deveriam estar aí, nesses estereótipos e por aí vai. Sim, Né? com certeza. E começar a desenhar uma mudança, né? Começar a desenhar uma mudança desses sistemas, porque acho que é super importante falar isso, né? A gente não chegou hoje aqui só sentados, né? Esperando. Então, teve muito processo de tomada de consciência, de estudar, de entender como são esses processos sociais e de grupos e movimentos que trouxeram a gente até aqui. Então, faz super parte. E não dá para você descolar as duas coisas. Eu acho que isso é super relevante também, né? Se você, eu acho que tem muitas pessoas às vezes dizem, é resultado ou tá sendo racional, sabe? Porque eu estou olhando para os dados, eu estou olhando para os números. Só que essa visão, na verdade, acaba encobrindo que tem um viés ali, né? Em como você está. Por que que aquele é um resultado bom, né? Para começar, né? Por que que esse é um resultado bom e um outro resultado que beneficia outras pessoas não é? Uhum. Então, tudo tem que poder ser criticado. Acho que tudo tem que tá disponível para ser questionado, na verdade. E Essa é a como regra. seres humanos, né, tem o nosso, como você falou, né, o nosso viés de acabar querer enxergar nos dados aquilo que a gente quer de resposta. Então, isso acontece naturalmente. Então, a gente precisa o tempo todo estar se questionando: será que é isso mesmo? Será que é isso que esses dados estão me falando? Ou será que não tem uma explicação por Uhum. trás que é muito mais complexa do que essa explicação simplista que eu consigo ver de cara com um determinado resultado? Mas aí você falou assim, não é parado que a gente consegue chegar a alguma Uhum. mudança. O que você sugere? Então, o que que a gente faz para mudar essa história? O que que a gente pode fazer? Legal. Bom, eu acho que bom, primeiro a gente vai falar de educação, com certeza, né? Estamos aqui para falar de educação. Eu acho que é legal, antes disso, também trazer esse ponto, que eu acho que às vezes, quando a gente fala de educação como ferramenta de mudança, é com certeza uma ferramenta de mudança essencial. Mas não dá para colocar tudo na conta da educação, sabe? Porque a verdade é que às vezes quando a gente faz isso, a gente está colocando a responsabilidade sobre o indivíduo. E às vezes o indivíduo já está se esforçando, sabe? Não é que ele não está bem preparado e não recebeu educação suficiente. Às vezes é só a forma como a sociedade funciona, né, que não dá oportunidade para ele. Nesse mesmo livro tem um exemplo também, né, como as pessoas sempre justificam, não tem tanta mulher em tecnologia porque as mulheres não estudam, não vão para a faculdade, né, de engenharias, etc. Mas aí quando você vai ver os fundadores, e hoje em dia até, tipo, quem programa, tem muitas pessoas que não tiveram formação nessa área, tiveram formações em humanas, a maioria é homem. Então, você vê que não é uma questão de competência, não é que faltam mulheres competentes o suficiente, né? É que acaba, Uhum. é muito mais fácil você dar oportunidade, você dar investimento, você dar um curso de programação para uma pessoa que tem aquela carinha que, como você imagina que seja um programador, e que vai se encaixar. Acaba que quando ele vai trabalhar também, tem esse esforço, tem essa coisa de você quebrar um pouquinho essa zona de conforto, porque as pessoas que estão trabalhando com isso hoje, elas já estão naquelas comunidades, elas são daquele tipo, eles estão acostumados com aquilo. Então, para você inserir elementos novos, né, você vai ter que vai ser um pouco de disrupção, assim, você vai ter que ser aberto para acolher visões diferentes. Só que isso é super importante. É importante para a gente como espécie humana, né? Digamos assim, Uhum. para a sociedade como um todo. Daí a gente fala de trazer educação, então com certeza também tem um papel nisso. Então tem um viés, tem estudos até antigos que falam que até a forma como as pessoas falam sobre a inteligência da mulher, tem um dado que diz que tem muito mais chance de um pai ou mãe procurar no Google o meu filho
homem talentoso, né, superdotado, do que a minha filha é superdotada. Então, a gente nunca associa talento, mulher com talento, por exemplo. Tem já tem esse viés, né, de que a gente sempre acha que o cara é inteligente, a mulher é esforçada, ela tá ali porque ela trabalhou duro. Mas o cara é que sabe das coisas, né? Então, esse já é um viés que às vezes a gente reproduz sem querer. Uhum. O que é brinquedo de menina, o que é brinquedo de menino, etc. Tudo isso, né? E aí tem, eu acho que uma outra forma também da gente entender como a gente educa pessoas para a tecnologia. Então, é super importante dizer também, não é que todo mundo precisa ser engenheiro, né? Que todas as mulheres precisam ser engenheiras ou precisam, enfim, estar em alguma área de tecnologia ou de exatas. Mas que é super importante, que eu acho que todo mundo devia ter pelo menos um bom nível, assim, de entendimento nos dias de hoje, sabe? Até para conseguir ter senso crítico. E aí eu acho que tem dois fatores, quando a gente fala de como que a gente vai trazer isso para a educação, que são super importantes. Um é a interdisciplinaridade e outro é a personalização. E aí, por que cada um, né? Interdisciplinaridade, primeiro, eu acho que é super relevante a gente não separar mais as coisas, porque elas duas têm implicações uma para a outra. Segundo, você também atrai pessoas diferentes, você atrai pessoas que estão interessadas em outras coisas, que estão olhando para outras coisas, e você gera diversidade de visões, que gera senso crítico, que é bom para todo mundo. E aí, nesse sentido, né, que soluções que tem para isso? Educação baseada em projetos é um jeito muito legal de você juntar as coisas, porque você encontra um problema do mundo real, e no mundo real você vai ter. O mundo real não é de uma dimensão só, né? Então você vai olhar, você vai ver que tem que resolver aquele problema ali da luz, sei lá, de acender a luz não sei aonde. E aí você vai ver que tem uma situação, de onde que vem a energia elétrica para aquele lugar? Por que que não chega ali? Então você começa a olhar para aquilo como dentro de um contexto, e aí você consegue também incluir, nesse sentido, pessoas que têm visões, que são diferentes, que têm perfis diferentes, né? E aí você acaba incluindo mulheres e pessoas de diferentes etnias e de diferentes classes sociais, etc. E o segundo passo é a personalização. Isso é super importante também porque existem muitas formas de aprender a mesma coisa. Tem um pesquisador, inclusive, que fala sobre isso. Então, isso não é só uma coisa que, é super legal a gente falar disso, né? É super bonitinho, mas tem pesquisas, né? Tem um pesquisador até da Harvard School of Education, chama Todd Rose. Ele tem um livro também, chama O Fim da Média, que ele fala que a gente tenta criar, assim, uma média, criar uma hora exata, um tempo exato para, sei lá, a criança com tal idade ela devia estar engatinhando, com tal idade ela devia estar falando. E ele questiona justamente isso. Ele fala que o processo de você aprender qualquer coisa não é igual para todo mundo, não precisa ser igual. As pessoas podem seguir caminhos diferentes e chegar no mesmo aprendizado. E quando a gente fala de personalização, a gente abre espaço para isso. Então, a gente não vai trazer só as pessoas que aprendem de um determinado jeito, que se acaba juntando um grupo homogêneo, que tem as mesmas referências, que tem os mesmos backgrounds, porque elas conseguem aprender daquele jeito por causa disso. E você tem que acolher essas formas diferentes de aprender. Uma vez que você consegue acolher essas formas diferentes de aprender também, você consegue trazer mais pessoas para conseguir chegar no aprendizado de tecnologia, de exatas, de matemática, de qualquer coisa. Então, acho que são esses dois fatores que são super relevantes para a gente pensar em educação, principalmente quando a gente está falando de tecnologia. Exatamente, não, super concordo, né, tanto a questão da interdisciplinaridade, é, quanto a questão da personalização e, dentro disso tudo, a junção de diferentes perfis de pessoas, em especial com metodologias que possam trazer aí essa mescla, né, assim, a interdisciplinaridade não só no sentido da disciplina, né, mas também da junção de diferentes grupos, como você falou. E daí a gente vai poder realmente ver um crescimento maior, porque eu imagino que seja a sua percepção também, a minha percepção, quando eu faço um trabalho junto com pessoas que pensam de uma forma bastante diversa, junto com outras pessoas que são, né, tem esse background aí bem, bem diversificado, o resultado é tão mais rico, é tão mais tem tantas nuances a mais do que se fosse só eu ou só pessoas que são muito parecidas comigo, que eu fico assim, gente, tinha que ser sempre assim, tinha que ser sempre essa
né, sempre que possível, claro, mas né, dentro do... Todo mundo deveria buscar ativamente isso, ativamente que você tivesse aí, que você pudesse trazer ideias de diferentes pessoas, com diferentes histórias de vida, para exatamente enriquecer o resultado daquilo que você está fazendo, do projeto, enfim, do que você está fazendo. Eu lembrei agora de uma história que um amigo meu estava me contando que em um dos projetos que ele chegou a se envolver, uma coisa que eles estavam fazendo era ensinando mulheres crocheteiras a programar. Que Porque a legal. ideia era que exatamente mulheres crocheteiras, elas já estavam acostumadas a entender uma lógica, né, a um passo a passo com uma lógica do processo de crochê, né, que para mim é super complexo. Eu consigo programar, eu não consigo fazer crochê, mas enfim, isso pode ser uma discussão para outra coisa. Mas mulheres crocheteiras tinham já o cérebro não, né, a prática de seguir uma determinada lógica que era semelhante ao que elas poderiam seguir uma vez que elas aprendessem programação. E eu achei isso super, super interessante. Eu não acompanhei, eu não sei para onde foi esse projeto, de onde que veio, né? Foi só um amigo meu que me contou essa história. Mas eu achei assim bem interessante. Disse, nossa, realmente. E entra de novo na história, né? Que você falou, quando programação passou a virar algo que economicamente traria um retorno muito maior, então foi invadida, né, digamos assim, invadida Uhum. por homens. O crochê não, o crochê é tipicamente feminino, enfim, né, mulher que faz e tal. Aí se a gente tivesse se existe uma analogia entre a lógica, né, a ideia de como que você faz crochê e como que você faz programação, se essa analogia realmente existe, e se fosse uma questão biológica, então a gente tinha que ter tantos homens crocheteiros quanto fazendo programação, né, e não essa Uhum. divisão. Mas enfim, Verdade. assim, realmente E é assim, algo para a gente tentar quebrar. com certeza. E é legal você também trazer esse exemplo, porque tem alguns estudos de educação que trouxeram assim, analogias parecidas, sabe? Justamente quando a gente fala de formas de aprender. Então, digamos que hoje você começa a aprender, você chega numa aula lá de programação, e aí você tem uma coisa, né, que existe em programação, que são os pacotes. Então, você chega lá e, sei lá, você não consegue entender como é que funciona um pacote, como é que funciona aquilo, mas você consegue entender a lógica da programação. Mas porque você não entendeu aquilo, você não conseguiu fazer o primeiro programa, digamos, que as outras pessoas já entenderam, sabe? E aí você já começa a achar, acho que eu não sou boa nisso, eu não sirvo para isso, etc. Mas se você se deixar, talvez tem um processo aqui, tem uma coisa que vem antes disso, é importante eu entender, porque o crochê é assim, né? O crochê é uma coisa que você não faz uma parte aqui, depois faz uma parte ali, depois você junta. Você vai fazendo progressivamente. Isso é um jeito de fazer, é um jeito que dá para programar assim também. E eu acho que pode ficar um pouco abstrato isso que eu estou falando agora. Mas daí esse estudo falou justamente disso, porque na programação tem essa coisa que foi se criando, que são os pacotes. Então, que às vezes você vai, ao invés de fazer uma coisa que é assim, né, igual um crochê, um poema, uma música, digamos assim, um programa de computador que parece com isso, ah, as pessoas começaram a fazer uma coisa que parece mais com um bloco de montar. E aí, enfim, é uma forma diferente, mas de fazer a mesma coisa. E talvez, vai, no futuro, fica mais eficiente na hora de trabalhar, tudo bem, mas na hora de aprender, os dois processos são válidos. Então, Uhum, acho que, tipo, acho que isso ilustra bem essa importância de você acolher diferentes formas de aprender, né? De personalizar o aprendizado exatamente. nesse nível. É. E como você, né, tinha falado, as- é, pensar de formas diferentes e pensar nos diferentes caminhos para ensinar, para aprender, os diferentes caminhos de fazer um projeto, por aí vai, que faz com que possa mudar a percepção de interação da pessoa com o seu próprio aprendizado, da pessoa com a tecnologia, né, e possa melhorar esse caminho para aquela pessoa, qualquer que seja o caminho que ela escolha seguir, né, profissionalmente ou pessoalmente. O que a gente não pode ter são os determinismos, são aquelas coisas tipo assim, ah, só mulher faz isso, só homem faz aquilo, ou essa área é só para um determinado grupo. E não e a gente precisa tirar um pouquinho da cabeça essa crença de que você olha para um grupo que pensar em causa e efeito, né, causa e consequência, como se fosse muito simples de olhar. Você vê, como você falou, né, você vê um determinado grupo de homens brancos que são donos de empresas de tecnologia e se destacaram por isso. Assim, olha, tá vendo, tecnologia, né, pensando em tecnologia
nos computadores, enfim, nessa parte mais específica de tecnologia, isso é coisa então de homem, né? E vamos um Uhum. passinho para trás, como, né, só resumindo o que você já falou aí até o momento. E, Sim. e Camila, e como que a gente pensa então, assim, você já falou, como que a gente mudaria e tal, como que a gente pensa em ações práticas para que isso possa realmente acontecer. Você, claro, já destacou que a educação ela não é tudo, né? Ela é uma parte, mas ela não é tudo, porque também a gente não pode Uhum. colocar o peso no indivíduo, mas a gente também pode pensar na educação numa coisa mais ampla, como políticas públicas, como algo que envolve não só a educação do indivíduo, mas a educação como um todo de uma nação, de um grupo, enfim. Uhum. Você visualiza alguma forma que essas ações práticas pudessem entrar em algo que tem a ver com políticas públicas? E eu estou puxando isso também de você, Uhum. até lembrando de um dos projetos que você me contou que você desenvolveu, que são, por exemplo, os livros lá que podem ser usados nas Uhum. atividades de sala de aula. Então, conta pra gente um pouquinho mais disso e como que isso tem a ver com tecnologia, com equidade, com tudo isso que a gente está Uhum. falando. Legal, eu posso falar. Bom, falando desse projeto especificamente, né, o, o MEC tem um plano de mudança para o ensino médio, acho que o principal problema do ensino médio hoje é a evasão. Então, acho que o principal motivador por trás é também deixar o ensino médio mais relevante para os estudantes, né? E aí, uma dessas soluções chama projetos integradores. A ideia é ter as matérias, normalmente, como você tem, por área do conhecimento, mas você ter esse espaço dentro do espaço extracurricular ou dentro da aula, onde você consegue integrar as disciplinas. E aí, a proposta dele é oferecer esses livros que têm propósito, 4 tipos de projetos cada um, né? Um que é mídia e educação, que normalmente é o uso de mídia, protagonismo juvenil, que normalmente são ações culturais, mediação de conflitos e STEAM. STEAM é uma sigla, né, que vem do inglês, que é STEAM, que significa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, sendo que o artes normalmente o STEM era como normalmente as pessoas se referiam, e agora as pessoas já começam a falar, a gente precisa incluir também um componente humano, assim, e aí entra o artes cumpre esse papel. E qual que é a ideia do projeto integrador? É justamente trazer a matéria do ensino médio um pouco para a vida real e integrando diferentes disciplinas. Então, acho que é uma oportunidade. Eu acho que assim, um ponto super importante é que educação por projetos não é tão tem, acho que uma super simplificação, talvez, sabe? Acho que às vezes as pessoas entendem, até como você olhar como uma coisa extracurricular, né? Acho que as pessoas entendem que assim, o aprendizado não está acontecendo ali, aquilo é só uma forma de você incluir um negócio divertidinho para os alunos fazerem, para eles ficarem motivados, etc. Mas, na verdade, ele também faz parte do processo de aprendizado. E uma outra questão que eu acho que é a da relevância, a relevância depende muito do contexto, então depende muito do que você vai fazer em cada lugar. E hoje em dia, o jeito que a escola funciona, ela parece muito com o modelo. Acho que alguém já deve ter falado sobre isso, né? Do modelo da fábrica, lá Uhum. da Revolução Industrial, modelo taylorista, né? Que é tipo, eficiente. E é justamente esse modelo da média, você faz igual para todo mundo, né? Uma coisa em série, assim, você produz alunos em série. Então, acho que tem essa tentativa também de. Acho que não é uma tentativa, mas é uma mudança da forma como a gente está fazendo hoje, de forma geral, que é tipo, todo mundo vai aprender a mesma matéria para fazer a mesma prova para poder entrar na faculdade. Para a gente entrar num espaço que é um pouquinho mais tem espaço para ambiguidade, para subjetividade e para ter resultados diferentes. O mesmo projeto pode ter resultados diferentes, né? Então, acho que isso é uma coisa para entender, que não tem o script também. Acho que esse é um dos principais desafios. Não tem um negócio que você vai ali para fazer todo mundo o mesmo projeto, isso não tem ganho nenhum, na verdade. Isso não tem pouquíssimo a acrescentar. Eu acho que vai acabar, as pessoas vão acabar até talvez menos estimuladas, porque elas vão achar que estão só, sabe, tomando tempo.
delas, não vão ver a real, porque a entrega real do aprendizado baseado em projetos interdisciplinar é justamente você trazer para um contexto real, você trazer, dar autonomia para o aluno, para ele decidir sobre como que ele vai conduzir esse projeto, quais questões ele tem que ele gostaria de explorar. E eu acho que esse é um dos desafios. Então, eu diria que é um processo que não é tão simples, é uma coisa que você não faz assim em escala de um dia para o outro, sabe? Eu acho que é um desafio de trazer as pessoas para essa nova cultura, nessa cultura de adotar essa nova metodologia. Mas também é uma oportunidade. Então, as duas coisas precisam conversar, porque a gente está dando essa oportunidade de fazer isso, mas não adianta a gente querer dizer, tá aqui um projeto. E esse projeto é basicamente uma forma, é um exercício a mais, sabe, da educação que já tem. Não é um projeto que permite o aluno desenvolver outras habilidades. Então, eu acho que essa é uma boa discussão. E acho que falando nisso também, nessas mudanças desculpa, de políticas públicas, acho que também a gente está falando de ensino técnico, e é uma discussão tão longa, e eu acho que eu não sou tão especialista nela para trazer, mas quando a gente fala de ensino técnico, a gente também está falando de formar pessoas técnicas, né? E eu acho que vai também ser uma janela também de oportunidade para a gente também desenvolver, de trazer um pouco mais de equidade para esse quadro. Porque assim, como você mesmo destacou, acho que o grande problema é quando você super simplifica algo que na verdade é tão complexo, que é, por exemplo, a própria metodologia, né, de aprendizagem baseada em projetos, como se fosse algo em que você vai ter uma resposta certa, e na verdade, se é um projeto, se é um problema, não existe resposta certa, não é um exercício. Ou então a supersimplificação de, então é só para deixar o aluno ali feliz, contente, fazendo um trabalhinho, e o professor vai lá e aparece de vez em quando, e não é isso. Então tem muita coisa que as pessoas olham só para a simplificação ou para o estereótipo, ou o que quer que seja ali, que atrapalha realmente a fundo entender como que aquilo acontece, e realmente como que você pode pegar e, por exemplo, voltando na história dos projetos integradores, né, como que você pode pegar e trazer algo que pode ser tão interessante, né, como política pública, que é trazer para todas as escolas a ideia de que você não separa só as áreas em caixinhas, mas você junta elas, você integra elas, né, você faz com que elas se relacionem. Isso pode trazer um ganho muito grande se bem feito, né, se for feito de uma forma bem feita. Também se for feito de uma forma que é só para preencher o tempo da aula, aí realmente a gente pode ter uma série de problemas. E daí a gente não consegue, né, voltando para o nosso tema primário aqui da nossa conversa, a gente não consegue fazer com que a equidade realmente chegue de uma forma a trazer um ponto final, um ponto de chegada equivalente, né, a todas as pessoas que estão ali nesse processo de aprendizado, sejam, né, homens, mulheres, ou diferentes etnias, diferentes, e por aí vai. Então, o que a gente quer é isso, que as pessoas possam se apropriar e se apoderar do conhecimento de uma forma e que cheguem até elas oportunidades de uma forma que o ponto de chegada possa ser o mesmo, não tenha, né, uma questão de a pessoa não chegar lá porque as oportunidades da vida não puderam fazer com que ela chegasse até aquele momento. Exato, com certeza. Eu acho que tem, de novo, né, aquela questão do sistema versus indivíduo. Então, eu acho que tem uma coisa também, né, que é a gente tirar um pouquinho esse foco de, eu vou educar as pessoas para elas serem participativas, mas não é suficiente. Isso é importante, com certeza, mas não é suficiente. Então, você tem que entender, acho que trazer essa conscientização, sabe, na formação de quem está criando aquele ambiente de aprendizado, sabe? A criança que está indo para lá, ela é uma menina em matemática, ela é uma criança negra. Tem vieses que podem estar, assim, na comunidade, não é nem só do professor, não digo assim que é tudo responsabilidade do professor, mas na comunidade que ela está ali escolar, sabe? E aquilo está influenciando ela de alguma forma e vai ter impacto no aprendizado dela. E também, claro, entender as limitações, né? Também a educação vai até um ponto. Então, tem toda o resto da mudança da sociedade, que é um trabalho de todo mundo, se conscientizar e continuar aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Então, é um processo constante. Sim. Então, assim, para a gente finalizar a nossa conversa, quais seriam suas palavras finais em relação a esse grande tema? Ai, nossa, não, não preparei palavras finais.
Mas eu acho que assim, é um momento de questionamento. Eu acho que a gente tem uma janela aberta do mundo, né? Eu acho que é até proporcionado pela tecnologia, o que é incrível, né? A internet tá deixando a gente ter muito mais acesso a informações, a ter visões diferentes, justamente, porque não é só o jornal que chegava na casa, né? Que outra pessoa decidiu que a gente ia ver, a gente já consegue ter acesso a uma diversidade de visões, de culturas, de opiniões. Eu acho que isso é uma mudança isso ajuda a acontecer essa mudança no mundo. Eu acho que ajuda a levantar essas questões. Acho que é um momento para a gente aproveitar para justamente fortalecer essas discussões. E esse momento de mudança também, onde a gente está se abrindo para falar tanto de educação e para mudar um pouco a forma como a gente vê a educação, acho que é um momento para a gente também aproveitar e estudar com profundidade, né? Entender bem como são essas metodologias, o que funciona, o que não funciona. E, enfim, tá aberto, eu acho que para testar coisas novas, aprender coisas novas e sempre trabalhando a nossa própria consciência também, né? Se responsabilizando Exatamente. individualmente para ter mudança coletivamente. Faço das suas palavras as minhas. E vamos continuar aí esse trabalho de mudança, esse trabalho de conscientização, de reflexão. E eu espero que a gente possa continuar fazendo com que esse espaço aqui, né, o da Edutier, possa ser esse espaço para essa discussão e para essa conscientização. E você sinta-se super à vontade de voltar mais vezes. Eu acredito que a gente tem assunto aí para muitas outras conversas. A gente não esgota aqui a nossa conversa. É muito bom rever você, nem que seja através dessa telinha, né, dessa tecnologia através dessa telinha. É muito bom rever você. A gente se revê, acho que a cada 3 anos, mais ou menos, né, nosso tempo de ficar afastado e voltar, ficar afastado e voltar. E eu espero que realmente a gente possa continuar nossas conversas aí em algum outro momento. A Larissa mandou aqui que amou a live, então muito obrigada para quem participou, para quem vem assistir aí depois, e a gente vai conversando cada vez mais, espero, e cada vez construindo um futuro um pouco mais, um pouco menos desigual, né? Um pouco mais justo aí para todas as pessoas. Então, muito obrigada e até a próxima, Camila. Então, super obrigada também, né, por chamar. Tô super animada também de conversar com outra engenheira que também está em educação. Os próximos que são parecidos. E parabéns pelo projeto. Acho que é super orgulho, assim, de ver as mulheres e mães e com meninas aí para trazer, né, para essa nova geração querendo fazer a diferença. Então, super parabéns e super obrigada. E é isso, a gente fica em contato. Ah, posso dar uma publicidadezinha? Ah, pode sim, ó. Só falar, o Roberto mandou parabéns pra gente, tá? Obrigada, Roberto, por ter Obrigada. assistido aí. Gente, se quiser dar uma olhada depois lá no Education Journey, tem no Instagram, depois eu posso botar aqui em algum lugar, não sei se dá, mas é Education Journey em inglês, na verdade, o nome em inglês até, né, fica meio esquisito, mas nasceu também fora do Brasil, então é por isso que tem o nome em inglês, mas a nossa ideia também é trazer várias coisas para debate em inovação e educação, então também super fique próximo, né, está super convidada também, e muito Uhum. obrigada. Coloca depois nos comentários, a gente pode colocar aqui nos comentários o arroba do Education Journey né, também para quem quiser saber mais, poder entrar em contato diretamente lá, né, com o pessoal de lá, que é com você também e com as outras pessoas de lá, ou com você diretamente. Sim, com certeza, Tá tá bom? ótimo. Todos super convidados. Tá ótimo. Então, tchau, muito obrigada e a gente vai se falando. Tchau, beijo, Tchau.